de forma alternada as grandes obras e a misericórdia de Deus. Um salmo de Asaf. 7:7, leamos de forma alternada. Diz o salmista: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Amém. Meus queridos, o Salmo 77 foi escrito por Asaf. Quem era Asaf? Asaf foi um dos principais músicos do templo na época do rei Davi. Ele é autor de 12 salmos e foi um escritor de características peculiares. Um homem singular, um artista capaz de transformar a situação mais triste, mais caótica da existência humana, numa verdadeira sinfonia de louvor e alegria. À primeira vista, quando lemos os seus poemas, temos a nítida impressão de ter aos olhos escritos o mais pessimista dramaturgo de todos os tempos. Vejam os versículos iniciais deste salmo. Por exemplo, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Preste atenção agora, o que ele vai dizer depois de afirmar que ora ao Senhor. No dia
da minha angústia. Ele está falando da sua angústia, não é da angústia da irmã, nem do irmão. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Eu fico embasbacado com essas palavras, com essa situação desse homem de Deus. Como que você vai lembrar de Deus e em vez de ter alegria no coração, geme de angústia? Mas ele prossegue: medito e me desfalece o espírito. A oração não revigorava, a oração não alegrava o espírito. E vai ele dizendo: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Meus queridos, é difícil ver algo mais melancólico, mais triste do que esses versículos. Sim, é o desabafo de um coração completamente dominado pela angústia de um tremendo drama, de um tremendo conflito existencial. Mas é justamente aqui que está a singularidade de Asaf. Com a capacidade incrível de penetrar os recônditos da alma humana, ele enxerga não somente as causas dos grandes dramas que envolvem e oprimem o espírito, mas ele vê e aponta também a solução para cada um desses dramas. Por isso, seus poemas têm uma característica interessante. Eles começam de maneira muito triste, até angustiante, mas terminam de forma feliz, alegre, jubilante. Meus queridos, o exemplo está aqui, nesse salmo. Se lêssemos aqui só até o versículo de número 10, certamente sairíamos daqui nesta noite profundamente abatidos. Quem sabe, até mesmo arrasados. Pois até aqui no versículo 10, o salmo é apenas a descrição de um terrível drama que afetava profundamente o coração deste extraordinário homem de Deus. Até o versículo 10 é só tristeza, é só angústia. Mas a partir do versículo 11, o discurso muda de visão, muda de tonalidade, e Asaf traz aos nossos corações uma mensagem extraordinária. A partir do versículo 11. Que mensagem é esta? A cura para todos os conflitos da alma. A cura para todos os conflitos da alma. Ou a cura para o mais desesperado coração. É sobre isso que queremos pensar nesta noite. Qual é o remédio espiritual para as depressões, para as angústias, para as aflições da alma? Quando a pessoa está tão perturbada e abatida que nem pode falar, como diz Asaf aqui, qual é a saída? Qual é o remédio? Como Asaf conseguiu superar a sua angústia? Primeira coisa,
que nós observamos que Asaf diz aqui, na superação da angústia, remédio para um coração aflito é recordar o que Deus fez no passado, relembrar as grandes obras, as grandes maravilhas que Deus realizou no passado. Isso mesmo, é bom olhar para trás. Depois de contar nos 10 primeiros versículos a sua aflição, o salmista diz no versículo 11, algo profundamente importante. Ele diz, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Sim, meus irmãos, que maravilhas são essas? De que Asaf estaria se lembrando aqui com estas palavras? O que ele tinha no coração nesse sentido, na hora da grande aflição? O texto deixa bem claro que é uma referência ao Êxodo, isto é, a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Envolvido naquele momento pela sua angústia, em sua perplexidade, o salmista começou a meditar nos maravilhosos feitos do Senhor. E então, logo lhe veio à mente, logo lhe veio a lembrança, o que Deus havia feito para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Agora, como que num filme que passava aos seus olhos, Asaf se lembra das 10 pragas que assolaram a terra do Egito. Asaf se lembra, irmãos, de que as águas do Mar Vermelho se dividiram e os israelitas passaram de pé enxuto pelo meio do mar. Asaf se lembra que lá num deserto terrível e abrasador, o Senhor fez jorrar água de uma rocha. Asaf se lembra que naquele mesmo deserto, quando o povo achava que ia morrer de fome, Deus fez chover carne do céu para alimentar aquele povo. Por isso, ele diz, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas antigas. Meus irmãos, a causa da angústia ou da aflição de muita gente hoje pode ser exatamente a mesma que afligia o coração de Asaf no passado, ou seja, o esquecimento de quem é Deus e daquilo que Deus faz na história do mundo e na história da nossa própria vida. Às vezes é necessário parar para pensar, para relembrar o que Deus realizou na vida de homens como Abraão, José, Elias, Davi, Daniel. Às vezes é preciso parar para lembrar e pensar sobre o que Deus fez na vida de mulheres como Sara, Esther, Débora, Maria. Às vezes é necessário parar para relembrar o que Deus já fez nas nossas próprias vidas, na minha vida, na sua vida, de onde Ele nos tirou, quantas vitórias Ele já nos deu, quantas vezes que de maneira especial Ele nos consolou, nos animou, nos fortaleceu. Meus queridos, a reflexão sincera e confiante em tudo isto é um santo remédio para o momento da aflição. Veja bem, o Deus que fez é ainda o Deus que faz. O Deus que fez é ainda o Deus que faz.
A história passada confirma em nossos corações o que Asaf diz aqui no versículo de número 13: que Deus é tão grande como nosso Deus. Olha para trás, olha para trás. Mas, além de recordar o que Deus fez no passado, o coração aflito se conforta e fortalece também ao reconhecer o que Deus é capaz de fazer no presente, hoje, agora, irmãos. Esta foi a experiência de Asaf, está aqui no versículo 14, quando ele afirma: tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Meus queridos, o que Asaf está dizendo aqui é algo extremamente maravilhoso para os nossos corações. Ele olha para Deus não apenas como Deus que operou grandes maravilhas, ele olha para Deus não apenas como Deus que operará grandes milagres, mas ele olha para Deus como aquele que ainda opera grandes feitos na vida do seu povo. Os verbos fazer e operar estão no presente. Deus continua fazendo. Deus ainda faz hoje. O nosso Deus não é o Deus apenas do passado e nem será o Deus apenas do futuro. Ele é o Deus de todos os tempos e todas as épocas. A sua palavra nos ensina isto quando afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Meus irmãos, esta é uma verdade decisiva que a igreja de hoje precisa viver, que a igreja de hoje precisa aprender. Hoje tem muitos crentes que têm vivido a fé num Deus histórico, Deus do passado, Deus que fez. Acreditam no Deus que dividiu o mar, que ressuscitou mortos, que curou leprosos, cegos, paralíticos, mas tem dificuldade para crer no Deus que supre todas as nossas necessidades. Tem dificuldades para crer num Deus que governa soberanamente todo o universo. Tem dificuldades para crer num Deus que hoje cura o câncer, cura a AIDS, cura qualquer outra enfermidade. Tem dificuldades para crer no Deus que hoje opera milagres e grandes milagres. Meus amados, o grande desafio de Asaf para o nosso coração, os nossos corações esta noite é este: crer não apenas no Deus do passado, mas crer sobretudo no Deus do presente. Crer não apenas no Deus que operava, mas crer sobretudo no Deus que ainda opera maravilhas. Com este Deus somos mais que vencedores. Neste Deus o coração aflito encontra verdadeira paz. Mas ainda tem mais um ingrediente na receita de Asaf para a superação da aflição. Primeiro, relembrar o que Deus fez no passado. Segundo, reconhecer que Ele ainda faz maravilhas hoje. Terceiro, é reconhecer que é Deus quem dirige as nossas vidas. É Deus quem guia os nossos passos. Esta é mais uma mensagem maravilhosa deste salmo, recordando ainda
as maravilhas do Êxodo, Asaf afirma no versículo 20, o último versículo: o teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Meus queridos, aqui está mais uma mensagem, como eu já disse, maravilhosa para a vida cristã, para a minha vida, para a sua vida. Nós pertencemos a um Deus soberano que controla e dirige todas as coisas deste mundo, inclusive a minha vida e a sua vida. Há na Bíblia vários textos que mostram essa verdade, mas eu quero enfatizar apenas um, que por sinal também está inserido no contexto do Êxodo, que é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. É uma exortação de Moisés, registrada aqui para o povo de Israel. Disse Moisés àquele povo: não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te conduziu por aquele grande e temível e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e secura. Meus irmãos, aqui está algo que conforta o nosso coração, que anima, que fortalece a nossa fé. O povo de Deus não está entregue ao destino, o povo de Deus não está entregue à mercê da sorte, o povo de Deus não é guiado por horóscopos, por tarôs, por cartas. O povo de Deus é conduzido pelo Senhor, como as ovelhas são conduzidas pelo pastor. O problema é que muitos às vezes se esquecem desta gloriosa verdade. Por isso, eu gostaria que você pensasse um pouquinho agora no passado. Algumas perguntinhas que são importantes para uma reflexão. Pergunta simples: quem era você no passado? Eu creio que aqui mesmo entre nós tem algumas pessoas que, se fosse vir aqui à frente e falar do que já foram no passado, você ficaria de boca aberta, embasbacado com a história dessas pessoas, a começar de mim. Mas outra perguntinha: de onde você veio? O que você já passou na vida? Quem você é hoje? Por que você está aqui na igreja? Com certeza, se você refletir com carinho em tudo isto, você pode sentir que Deus tem conduzido, tem guiado a sua vida de forma extraordinária, de forma maravilhosa. O salmista pôde sentir essa bênção na sua vida e afirmou no Salmo 139: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou lá para os confins dos mares, onde ninguém pode ir, lá a tua mão e a tua destra me susterá. E ele termina este salmo com esta oração, lá no versículo 24: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Na verdade, o que Davi está dizendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus estava presente ontem, isto é, no que aconteceu, que Deus está presente hoje, no que está acontecendo agora,
e que Deus estará presente amanhã no que ainda irá acontecer. Esta verdade acalmou o coração aflito de Asaf e pode acalmar o seu coração nesta noite. Como o pastor conduz as suas ovelhas, suprindo todas as suas necessidades, o Senhor conduz as nossas vidas. É a mensagem do mais conhecido de todos os salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero concluir esta mensagem relendo os 4 primeiros versos do Salmo 77. Preste atenção, aí, Salmo 77, os 4 primeiros versos. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Meus amados, antes da minha conversão, se alguém lesse na minha presença estas palavras, eu diria: é a minha história. É a minha história. Quem sabe se você, neste momento, não esteja também com esta sensação. Esta é a minha história. Mas guarde uma coisa, pode ser diferente. E eu espero que seja diferente. Asaf nos mostra que o coração aflito encontra a verdadeira paz quando, primeiro, lembra das maravilhas que Deus fez no passado, tanto na história do mundo como na nossa própria história. Segundo, coração aflito encontra a verdadeira paz quando reconhece que Deus ainda hoje opera grandes maravilhas. Ele não é o Deus apenas do passado e não será o Deus apenas do futuro. Ele é o Deus do presente, agora. Terceiro, o coração aflito encontra a verdadeira paz quando confia que a direção da vida está nas mãos de Deus. Não importa, irmãos, o que esteja acontecendo ou o que irá acontecer, Deus tem o controle, Deus tem a direção da sua vida. Acredite nisso. Coloque o seu coração nessas palavras de Asaf e que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um cântico. Enquanto os nossos irmãos cantam, você vai ficar em atitude de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Dá para prosseguir com a corda partida, não dá? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar
capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar, vamos ficar em pé. Ó Pai, muito obrigado, porque a tua voz, que nos vem através da tua palavra, é poderosa para dissipar o medo dos nossos corações. Ó Pai, pedimos neste momento a tua bênção para cada um que adentrou a tua casa nesta noite. Se porventura, ó Deus, tem aqui alguém que aqui chegou, ó Pai, com o coração triste, aflito, que possa retornar, ó Deus, com o coração cheio de paz, através da bênção do Senhor em suas vidas. Também, ó Deus, que esta mensagem fique gravada, ó Pai, nos nossos corações, para que, quem sabe, amanhã, ao enfrentarmos, ó Deus, um momento de tribulação, um momento de provação, possamos ser fortalecidos, lembrando de que no passado o Senhor fez grandes maravilhas na vida do teu povo. Mas não apenas o passado, ainda hoje o Senhor opera grandes milagres em nossas vidas. Também na certeza, ó Deus, de que não vivemos no acaso, mas somos guiados pela tua poderosa mão. Abençoa, ó Deus, cada um ao retornar ao seu lar, que retorne, ó Pai, como já pedimos, com o coração alegre, como instrumento precioso do Senhor para a família. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. E agora, meus queridos, vão em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, estejam conosco e com toda a igreja dele, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.